poder público de Taubaté concorda com essa prorrogação da quarentena e por que motivo? Andresa, há muito tempo a gente vinha discutindo, desde o mês de abril, início do mês de abril, a gente vinha discutindo já a possibilidade de uma flexibilização no município de Taubaté, porque ninguém imaginava que depois do dia 11 de maio o governo do estado pudesse fazer ainda mais uma prorrogação até o dia 31. Então, nós temos hoje um suporte importante do hospital universitário, que é o hospital municipal, com leitos de clínica médica e enfermaria e com leitos de UTI. Nós transformamos a UPA Central num hospital de campanha. Então, todos os leitos de enfermaria, clínica médica e de UTI da UPA Central, são 40 leitos, também estão lá preparados para o Covid. E, além disso, tem uma ala do hospital, uma antiga ala do hospital, com leitos de enfermaria, que também está lá, dedicada ao combate da pandemia para suporte de internação. Então, como a gente se preparou e nosso número de óbitos aqui é baixo, são 4 óbitos, sendo um deles de São Paulo, então 3 óbitos da cidade, a gente entendia que era possível fazer uma flexibilização heterogênea no estado, pensando localmente, do ponto de vista das cidades, o que é possível, o que não era possível, depende da realidade de cada município, de acordo com seus números e com sua capacidade. A nossa ideia, a princípio, era pensar uma flexibilização que ocorresse em 3 semanas, então 7, 14, 21 dias, a cada 7 dias você teria um tipo de estabelecimento comercial voltando a funcionar com determinadas regras. Então, com um número menor de funcionários, com um número máximo de clientes, com regras de máscara, regras de asepsia, limpeza do espaço de trabalho, a gente estabelecer critérios. Então, a gente estava muito preparado para isso e confiando nessa solução. E, obviamente, seria uma decisão que seria adaptável à realidade do momento em que a gente aferisse a situação. Então, nós faríamos uma flexibilização, avaliaríamos nas 3 semanas subsequentes e depois poderíamos, de acordo com o número de pessoas que procurasse o serviço de urgência e emergência da prefeitura, a gente poderia reduzir a flexibilização, aumentá-la no efeito sanfona. Então, nós estávamos, de verdade, preparados para isso. Quando o governador fez a prorrogação, obviamente ninguém esperava, a gente achava que seria uma flexibilização heterogênea, do jeito que eu relatei aqui, mas eu entendo o governador. Isso aqui é importante deixar claro. Talvez se você, se eu, qualquer pessoa estivesse no lugar dele, com os médicos infectologistas, dizendo a você, olha, no dia 31 de maio, se nós não mantivermos a quarentena, nós vamos ter 24 mil mortos. Se nós mantivermos a quarentena, nós vamos chegar a 10 mil mortos. Você pode escolher entre evitar 14 mil mortos ou aumentar o número de mortes no estado em razão de uma omissão que você eventualmente possa praticar não prorrogando a quarentena. Então, eu entendo o governador, eu acho que é absolutamente razoável e racional a posição dele, eu não questiono a posição dele, é uma decisão muito difícil de ser tomada, mas acho que ele acertou diante do crescente número de casos, do crescente número de mortes no estado de São Paulo. Nós chegamos a 200 mortes por dia em São Paulo e chegamos a mais de 700 mortes por dia no Brasil. Então, mais de 11 mil mortes no Brasil nesse momento. E nós tivemos em Taubaté também um aumento do número de pessoas internadas da ordem de 115%. Não é uma pressão ainda grande na nossa capacidade, mas é um aumento. É com essa preocupação que ele fez a prorrogação. Então, como que a Prefeitura de Taubaté tem acompanhado o isolamento, né? Essas pessoas estão efetivamente respeitando essa quarentena e, ao mesmo tempo, o uso obrigatório de máscaras, como decretado pelo Estado? O isolamento a gente tem acompanhado pelos números que o Estado mesmo está divulgando, né? A partir do relatório das operadoras de telefonia. A gente tem oscilado, a média não é boa dos últimos dias, desde o dia
de uma semana para cá, desde aí do início do mês de maio, a quarentena piorou em Taubaté bastante. A gente saiu de 58% para 47%, 48%. Isso é uma perda significativa. Eu até acho que isso justifica o fato de a gente ter 115% do aumento do número de pessoas internadas nos nossos serviços de saúde. Então, é dessa forma que a gente acompanha. E o uso de máscara, a gente tem priorizado nesse momento a fiscalização de todo o comércio da cidade. Todo o comércio tem afixado nas suas portas de entrada a obrigatoriedade de entrar com máscara. Então, supermercados, bancos, farmácias, transporte público, fábricas, todos esses serviços que são considerados essenciais, têm recomendado aos seus funcionários e aos seus clientes o uso obrigatório da máscara. A fiscalização tem sido feita no estabelecimento comercial, recomendando no início, fiscalizando, fazendo uma notificação e aí sim, só depois, se for o caso, evolui para multa. No caso de pessoa física, individual, que está lá circulando na cidade, a gente tem feito uma orientação realmente sobre o uso ostensivo de máscara. E como que a Prefeitura tem investido os recursos? E se recebeu também algum tipo de recurso estadual, federal, para trabalhar nesse combate à pandemia? Já tem uma análise, um levantamento de quanto foi gasto ou uma projeção de quanto ainda vai ser necessário aí nos próximos dias? Nós recebemos essencialmente do governo do estado e do governo federal recursos para investimento no hospital. São recursos que nos permitiram antecipar a inauguração da ala nova do hospital. São 30 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI, podendo ser ampliados para 50 leitos. Então, a gente tem uma mobilidade de aumentar mais 10 leitos de enfermaria ou 10 leitos de UTI nessa ala nova. Então, os recursos que a gente recebeu, 3 milhões e alguma coisa do governo do estado e outros 3 milhões do governo federal, foram para essa ala nova, foram para contratar reforço de atendimento médico, de atendimento de enfermagem, contratar serviços de ambulância para fazer o transporte adequado desses pacientes da UPA Central, que é a porta de entrada para a internação no hospital universitário, que não tem porta aberta, a não ser para criança e adolescente. Nós ampliamos também mais 4 leitos de UTI para a UPA infantil, como retaguarda também para a Covid na UPA infantil. E nós compramos equipamentos. Nesse momento, nós estamos adquirindo um tomógrafo no valor de R$1.050.000 da Siemens, um bom tomógrafo com 16 canais, que vai nos permitir um exame daqui até o final do ano, quando provavelmente nós tivermos a vacina, um exame muito preciso do grau de infecção da doença no pulmão das pessoas. Esse tomógrafo é importante para a gente aplicar os protocolos, inclusive das medicações que são orientadas aí pelo Ministério da Saúde, tanto o protocolo do anticoagulante quanto da hidrocloroquina. Esse exame ele é fundamental por meio do tomógrafo, e a gente contratou também mais medicamentos, a gente comprou ou alugou respiradores. A cidade tem 90 respiradores hoje, além daqueles que estão vinculados e atrelados a leitos de UTI, a gente tem 90 respiradores que podem ser utilizados em leitos de clínica médica ou enfermaria, então não necessariamente são de UTI, mas são apoio para a respiração desses pacientes com sintomas moderados nos leitos de enfermaria. Então, de modo geral, foram esses os investimentos que a gente fez com os recursos federais e estaduais. Mas é importante ressaltar aqui também que em Taubaté eu tive muito apoio da Câmara Municipal, que fez a devolução de R$4 milhões, seja de emendas parlamentares impositivas, seja de uma economia gerada mesmo lá no dia a dia da Casa Legislativa. Nós recebemos aqui de volta R$4 milhões e nós também investimos no hospital para que a gente pudesse ampliar a nossa capacidade de atendimento. Ainda voltando para o assunto comércio, né, que a gente estava discutindo ali no início a flexibilização, que havia aí
previsão da prefeitura, mas houve a quarentena aí no meio do caminho, a prorrogação mais uma vez. Como que está o planejamento da prefeitura em relação à questão econômica do município? Está funcionando nesse momento é aquilo que está previsto realmente no decreto do governador como serviços essenciais. A gente tem, de modo geral, supermercados ou outros tipos de estabelecimento que vendem alimento à população, farmácias, bancos, lotéricas. A gente, mediante determinadas regras, manteve o atendimento nos salões, barbearia e cabeleireiro. Era muito mais fácil fazer a fiscalização nos próprios salões do que permitir que esses profissionais atendessem na casa das pessoas. Aí seria impossível fiscalizar 100.000 residências no município, ao passo que fiscalizar 40, 50 salões é muito mais fácil. A gente tem lojas de ração, pet shops, de modo geral, funcionando, abertas, e outros serviços considerados essenciais, como indústrias, sobretudo indústrias que trabalham especificamente com gêneros alimentícios, indústria química, farmacêutica, enfim. De modo geral, são esses serviços que continuam funcionando. A nossa ideia é fazer, assim que a quarentena se encerrar, uma flexibilização inteligente, na medida em que, se você tem serviços, seja prestação de serviços das mais variadas atividades empresariais, seja comércio varejista, que não gerem aglomeração de pessoas, ou que sempre gerar uma aglomeração pequena ou moderada, e você consiga restringir o número de pessoas, a ideia é abrir todos esses estabelecimentos. Então, por exemplo, não tem muito sentido estar fechado nesse momento loja de venda de automóvel. Você não é como um supermercado que todo mundo vai no mesmo momento comprar um produto para levar para casa. Ninguém vai dessa maneira adquirir um carro, um veículo. Então, não tem muito sentido, por exemplo, um escritório de contabilidade não trabalhar de portas fechadas e abrindo com hora marcada para atender o cliente. Funciona da mesma forma que um consultório médico, que hoje está fazendo isso. Consultório médico, um consultório odontológico tem atendido com hora marcada. O consultório fica fechado, as pessoas marcam a hora, com intervalo, com espaçamento entre uma consulta e outra, que permita uma segurança, com os EPIs, com limpeza, com asepsia. Eu acho que é a mesma coisa para um escritório de contabilidade, para um escritório de advocacia, enfim, para os profissionais liberais que podem desempenhar a sua atividade sem aglomeração de pessoas, atendendo a clientela dessa forma. Loja de venda de tecido também. Enfim, eu acho que esses tipos de estabelecimento poderiam perfeitamente estar funcionando nesse momento, porque não geram aglomeração de pessoas. Ao passo que você tem outros estabelecimentos comerciais que acabam gerando uma grande demanda pelos seus produtos que estão à venda. Então, acho que essa flexibilização inteligente, racional, ponderada, caberia para o município de Taubaté diante do quadro que a gente se encontra hoje para o coronavírus no município. Como que a prefeitura tem auxiliado com alimentos ou recursos a população de uma forma geral? Nós temos alguns programas de alimentação. O programa da prefeitura, que é o Todos por Todos, já distribuiu 8.500 cestas básicas adquiridas pela prefeitura. Essas foram adquiridas com recurso público, de muitas fontes de receita, dentre elas a renúncia de 50% da minha remuneração, a renúncia de 20% da remuneração, renúncia voluntária, não precisou nem de lei para isso. Nós todos fizemos um pacto entre nós de abrir mão de parte dos nossos salários, 50% no meu caso, 20% no caso dos servidores de livre nomeação da prefeitura, para ajudar na aquisição dessas cestas básicas. Isso nos gerou uma economia grande que nos permitiu adquirir cestas. Então, foram 8.500 cestas básicas adquiridas pela prefeitura, e a gente tem aí mais, pelo menos, 1.500 cestas básicas que foram obtidas de doações, a partir de doações
das mais diversas empresas, desde o Nagumo, Posto Gol, Spani e outras muitas contribuições menores que nós recebemos, que essas contribuições todas nos permitiu fazer uma distribuição de quase 10 mil cestas básicas nesse primeiro período de quarentena. Além disso, nós mantivemos alimentação escolar, nós mantivemos, em média, 24 mil refeições todos os dias, distribuímos quase 1 milhão de refeições nesse período para os alunos matriculados, e sem nenhuma burocracia, basta provar que o aluno está estudando numa escola. Nós temos os polos divididos nas mais variadas regiões da cidade, e os pais, ou os mesmos alunos, adolescentes, podem se dirigir a qualquer das escolas do polo e retirar a marmitinha quentinha, com 2 refeições em cada marmita, e a gente tem, então, refeições fresquinhas, com salada, fruta, uma carne, uma proteína, arroz, feijão e mais um legume. Com isso, a gente conseguiu alimentar 24 mil pessoas nesse período todo. A marmitinha serve também não só para o aluno, mas obviamente para a mãe, para o pai, para o irmão que já se formou. E se você tem 3 crianças em casa, você pega 3 marmitinhas, leva para casa. Eu entendo que essa alimentação tem dado um respaldo na alimentação de toda a família e não só do aluno que tem retirado. Além disso, nós cadastramos 23 mil alunos para a retirada dos kits, que nós estamos nesse momento adquirindo. Nós fizemos uma semana de inscrições, somamos 23 mil alunos que pegarão os kits. A gente está adquirindo nesse momento legume, verdura, fruta, leite, além, obviamente, dos produtos da cesta básica tradicional. A gente vai atender com essas hortaliças 3 vezes por semana, além do leite, e a gente deve começar a distribuir assim que esses produtos começarem a chegar. A gente vai distribuir durante 2 meses esses kits para 23 mil crianças da rede municipal de ensino. Existe também algum reforço nesse período para os comerciantes, empresários? Então, nós fizemos uma tratativa com o Banco do Povo. Nós temos hoje 88 solicitações de financiamento do Banco do Povo. O financiamento do Banco do Povo é com um juro muito baixo e com prazo de carência grande. Esses 88 processos começaram a ser liberados. Nós já tivemos alguns essa semana, outros semana passada, 1.600.000 reais de crédito. A Prefeitura aporta uma parte desse financiamento, uma parte é do Estado, uma parte é da própria Prefeitura. Esse 1.600.000 reais vai permitir que essas empresas que não têm reserva financeira paguem seus funcionários e seus compromissos ao longo desse período. Então, nós estamos aportando dinheiro no Banco do Povo para que esses financiamentos possam acontecer. Além disso, nós postergamos o vencimento de impostos municipais, Imposto sobre Serviço e IPTU, sobretudo das pessoas jurídicas da cidade. Então, aqueles que venceram em março, abril e maio foram postergados, e aqueles com vencimento nos meses em que coincidirão as parcelas postergadas vão ser postergadas assim sucessivamente, para que nesse período não se cobre juro, multa, correção monetária, para que as parcelas tenham realmente um vencimento diferido. E, além disso, a gente tem um conjunto de medidas anticíclicas que estão sendo pensadas na Secretaria de Desenvolvimento, como manutenção e ampliação de obras públicas. A gente acabou de fazer, nós faríamos uma ordem de serviço em setembro para um conjunto grande de pacote de obras, 13 milhões de reais de obra que nós faremos, mas esses 13 milhões de reais nós antecipamos a ordem de serviço na semana passada, porque vai nos permitir a manutenção do emprego de 300 famílias. Então, ampliar as obras públicas é uma forma da gente manter o emprego do trabalhador da construção civil. Nós, nesse momento, vamos inaugurar mais uma escola do trabalho voltada para a gastronomia. Não a formação do chefe, mas a formação do cozinheiro, para que ele possa, quem sabe, fazer o seu congelado em casa, vender, ou trabalhar num ramo importante da área de serviços da cidade, que é o ramo de gastronomia.
Depois, nós temos um HIT, que é o Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté. Serão mais de 200 pessoas trabalhando nesse Hub de inovação. Nós já terminamos de contratar a EPTS, a empresa de pesquisa, tecnologia e serviço, para nos prestar o serviço de manutenção desse Hub. É um Hub que vai funcionar basicamente em soluções e inovações startups para a educação, para a segurança cibernética, a princípio, e a gente vai divulgar os editais para as startups assim que esse período de quarentena passar. Nós vamos inaugurar ainda no primeiro semestre esse hub, são mais de 200 empregos. Além disso, estímulo à indústria com doações de área e com ampliação de isenções de impostos. Recentemente, nós fizemos uma isenção de impostos grande à GE, General Electric, que permitiu que ela ganhasse concorrências internacionais e nacionais para manutenção de grandes centrais hidrelétricas, que garante a manutenção dos 900 empregos da planta da GE em Taubaté. Então, são essas medidas anticíclicas que a Prefeitura Municipal tem tomado para garantir o emprego e para ampliar a oferta de emprego no futuro, assim que a gente sair desse momento mais crítico. Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista com a gente aqui no Portal MEON. Obrigada pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço, Andrés. Abraço a todos aí do MEON. Obrigado.